Que a graça de Deus, o nosso Pai, e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos e irmãs. Amém? Para a glória de Deus, nós estamos avançando. E com fé nele, logo em breve, estaremos juntos, cultuando, presencialmente, na casa de oração, junto com os irmãos. Amém? Enquanto isso, irmãos, precisamos ter toda a cautela e perseverança e insistência e estarmos intercedendo para que essa transição se dê de forma segura para todos os irmãos e irmãs. Por isso estamos ajustando o nosso templo aos protocolos de segurança e de saúde. Que Deus nos oriente, nos abençoe, nos dê sabedoria e também nos dê paciência. Hoje, nós faremos um pouquinho diferente do que fazemos sempre. Antes, nós lemos a Bíblia e acompanhamos a exposição. Hoje, você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 a 31. Você não vai ler agora, mas vai deixar a Bíblia aberta para acompanhar a leitura e a exposição. Amém? Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 a 31. Vamos lá, juntos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos agora, Senhor, diante da Tua palavra que está aberta, e te pedimos em nome de Jesus, nos auxilia, através do Teu Espírito Santo, fala conosco, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e fala no mais íntimo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, irmãos, aí de Lucas, capítulo 15, geralmente nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Porém, muitos de nós desconhecem ou esquecem que essa não é apenas uma parábola. Ou melhor, ela é uma parábola que começou no versículo 3. Do versículo 3 até o versículo 31. Nós temos uma parábola com 3 facetas. Primeiro, a faceta ou o prisma da ovelha perdida. Depois, o prisma ou a faceta da dracma perdida. E aí agora, nos últimos versículos, a faceta ou prisma do filho pródigo. São 3 facetas de uma parábola apenas. Nessa última parte, que nós vamos ler e expor hoje, nós temos aí o filho pródigo. E nessa parte da parábola, 3 personagens ganham destaque. Primeiro o pai e os seus 2 filhos. 2 filhos completamente diferentes, de personalidades diferentes, de ideias diferentes, de rumos de vida diferentes. Nós nos acostumamos a chamar de a parábola do filho pródigo. Por isso, acabamos acreditando que o filho é o personagem principal da parábola. No decorrer dela, nós vamos perceber que não é bem assim. Como hoje é Dia dos Pais, eu gostaria de, utilizando esse texto, falar sobre a família do filho pródigo. A família do filho pródigo. Nessa família, o primeiro personagem que aparece é o filho pródigo. Ele está aí entre os versículos 11 e 21. Vamos ler agora, ler juntos, 11 a 21. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele, o pai, lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo,
Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e esse mandou que a seus campos para guardar porcos. Ali desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passo fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Até aí. Para começar essa exposição, eu queria lhe dizer que eu sou um bom juiz. Você sabia disso? Eu amo julgar as pessoas. Amo emitir opiniões e sentenças condenatórias. Pense direito. Você também não é assim? Não tem aqueles casos ou atitudes ou pessoas que você considera hediondos ou hediondas e que deveriam desaparecer da face da terra? Esse rapaz apresenta extremos da natureza humana. Se ele caísse no meu tribunal, não haveria escapatória para ele. Porque, em primeiro lugar, ele é capaz de errar o rumo, de fazer o que é mal, de estragar tudo, de decepcionar as pessoas que mais o amam e depois decepcionar-se a si mesmo. Ele errou e pegou pesado no seu erro. Quando ele disse: dá-me a parte dos bens que me cabe, ele estava pedindo a sua herança, ainda com seu pai vivo. Isso significa que ele estava declarando a morte de seu pai. Era como se dissesse assim: pai, para mim o senhor morreu. Eu quero ir embora daqui e esquecer de vez o senhor e todos dessa casa. Por isso, ao receber os seus haveres, ao receber os seus bens, ele partiu para uma terra distante, bem longe da sua casa, longe da sua família, longe dos seus costumes, longe da sua cultura, longe da sua religião. Ele queria esquecer por completo as suas origens. Por isso, irmãos, ele foi para um país bem distante dos judeus. Como podemos saber disso? Um país onde criavam porcos. E porcos, para os judeus, eram considerados animais impuros. Que pena. Depois de ter partido, depois de ter cometido o maior crime da sua vida, ter matado seu pai ainda em vida, ele foi ladeira abaixo. Destruiu tudo que possuía. Destruiu seus bens, seus valores, sua educação, seus costumes, seu amor próprio. E agora estava jogado na sarjeta, desejando comer a comida dos porcos. Há um ditado antigo que diz: quem se junta com porcos, farelos come. Mas há algo nesse rapaz que me parece admirável. Já vemos as suas atitudes mais terríveis. Porém, lá na lama podre e fétida, ele ouviu a voz do seu pai, que ainda ecoava na sua mente e no seu coração. E ao ouvir essa voz, ele caiu em si e tomou uma atitude. Você sabe que tem gente que não consegue admitir os seus erros, que transfere a culpa para outros
e se faz sempre de vítima, de um coitadinho da história. Tem gente que não consegue ver os seus erros e alguns até que conseguem ver, mas transferir a culpa para os outros. Alguns até admitem o erro e admitem que estão sofrendo por causa dele, porém não conseguem tomar uma atitude de mudança. Fazer essa reflexão como filho pródigo é importantíssimo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está falando no nosso coração e na nossa consciência. Através da lei, ele nos aponta que nós estamos errados, que nós estamos em perigo, que nós estamos indo para a destruição. Mas também através do Espírito Santo, é ele que nos mostra, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como falei anteriormente. E é ele quem nos mostra a capacidade de um novo nascimento, de uma nova vida, nos mostrando que Deus está nos dando uma nova oportunidade. O filho pródigo, ele representa a mim e a você. É verdade, sim. Ele nos representa a parte pior dentro de nós. Aquela parte que destrói, que desagrega, que degrada, que corrompe tudo que Deus, o Pai, nos deu. Nós caímos no buraco, o buraco do pecado, o buraco da perdição. Mas estamos sendo alertados que há uma chance de mudarmos o curso da nossa história, porque Deus ainda está nos dando tempo, ainda está nos dando essa oportunidade. Deus nos avisa. Hoje é o dia, hoje é a hora. É a hora de nos levantarmos. É a hora de reconstruirmos a nossa vida, a nossa família e as nossas relações. Deus está lhe dando uma nova oportunidade. Você não quer aproveitar? Em segundo lugar, o texto nos mostra o irmão do filho pródigo. Veja aí comigo, dos versículos 25 a 32. Eu vou acender a luz aqui para ver se melhora um pouco. Versículo 25 a 32. Veja comigo. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os criados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: veio seu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou ele com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é o irmão do filho pródigo. Esse é aquele que ficou em casa, mas estava tão perdido ou mais perdido do que aquele que se foi. Ele ficou. Nós não sabemos por quê. Por consideração a seu pai, por respeito, por pena, por falta de ousadia ou de intrepidez, por falta de coragem. Nós não sabemos. Ele ficou em casa. Ele estava com seu pai.
mas ele não conhecia o seu pai. Ele não conseguia entender que ele era um homem justo e bom. Como é que nós sabemos isso? Na sua própria declaração. Ele vive dentro de casa, vive na presença do seu pai, trabalha dia e noite, administrando e trabalhando na sua fazenda, mas não desfrutava da amizade, do carinho e da companhia de seu pai, nem dos seus menores bens. Quando ele afirma: nunca peguei nenhum cordeiro para comer e me divertir com os meus amigos. Gente, que pena. Ele estava perdido dentro de casa. Que vida infeliz. Se é que nós podemos chamar isso de vida. Há pessoas assim, cercadas de bem, cercadas pela família, pelos amigos, pela igreja, e mesmo assim se sentem sozinhas, vazias. Nada lhes dá prazer. Transferem para os outros a culpa de suas infelicidades e frustrações. Todos são culpados e eles são sempre vítimas. São escravos do fardo pesado que eles mesmos criaram. E agora percebem que não têm força, não conseguem carregar. Creio que esse rapaz pode bem representar os religiosos, os falsos moralistas, a tal da família tradicional. Sim, todos eles estão cercados de coisas boas, honestas e perfeitas. Estão cercados dos melhores valores que a nossa sociedade pode ter, porque esses valores estão em Deus. Mas eles vivem, muitas vezes, uma hipocrisia. Eles defendem o justo, porém desconhecem a justiça. Arrotam a lei, mas descumprem a lei da misericórdia, porque eles mesmos não têm misericórdia nem de si mesmos. São hipócritas, pois ensinam a palavra de Deus, porém não têm comunhão com o Deus da palavra. Por isso, jamais conseguiriam entender a sua misericórdia ao salvar e chamar e perdoar aqueles que eles têm como piores de todos os homens. Ladrões, prostitutas, viciados, traficantes, homossexuais ou homoafetivos, pedófilos. E antes que você olhe para mim e me chame de preconceituoso, eu queria lhe perguntar, eu queria lhe pedir, faça um autoexame e perceba quem é preconceituoso de verdade. Quem é você, meu irmão e minha irmã? Qual desses dois filhos lhe representa? Aquele que se foi e se perdeu? Ou aquele que ficou em casa e mesmo estando em casa estava perdido? Quem é você? Hoje é dia de se encontrar com o Senhor. Hoje é o dia de se encontrar com o Pai das misericórdias. Hoje é o dia de receber dele perdão, carinho, afeto, atenção e poder desfrutar das suas maravilhas. Deus está aqui. Deus está aí onde você está. E Deus quer se encontrar com você. Nessa parábola do filho pródigo, há um terceiro personagem, que é o pai do filho pródigo. Vejam comigo, versículos 12, 17, 20, 22, 23 e 24. Eu vou lendo por etapa. Vamos lá? Finalzinho do versículo 12. E ele, o pai, lhe repartiu os haveres. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui passo fome. Versículo 20.
vinha a ele e o filho pródigo, ainda longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Versículo 22, 23 e 24. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei e também matai um novilho cevado. Comamos e nos regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E no versículo 28, porém o pai procurava conciliá-lo. Conciliá-lo aí é conciliar o filho mais velho. Como eu falei lá na introdução, eu queria lhe dizer e eu queria lhe fazer algumas perguntas. Quem evangelizou esse rapaz? Esse rapaz é o filho pródigo, viu? Quem evangelizou ele? Quem lhe contou das boas novas? Quem lhe disse que poderia voltar para casa e ter uma nova chance com a sua família? Outro dia, ele, o filho pródigo, pensava que estava por cima, cheio de dinheiro, ou no bolso, ou no banco, na conta, cercados de falsos amigos, de amigos interesseiros, curtindo a vida adoitado. Mas veio a crise. O dinheiro acabou. O emprego à sua altura não apareceu. Ele passou a passar fome. Ele enfrentou a fome. Chegou ao fundo do poço, de onde muita gente jamais consegue sair. Alguém, nessa hora, se dirigiu a ele e lhe contou o outro lado da vida. Lhe mostrou uma casa aconchegante, uma cama quentinha e confortável, uma mesa posta com alimentos frescos. Lhe mostrou um lar e a oportunidade de refazer a sua vida, de começar do zero, de obter perdão, mesmo que precisasse abrir mão de alguns dos antigos privilégios. Quem foi essa pessoa? Quem foi esse pregador? Na verdade, esse pregador foi o seu pai, que continuava com ele, mesmo que o filho o tivesse abandonado. O pai o acompanhou, mesmo quando ele desceu ladeira abaixo, sem nunca desistir dele, pois ainda continuava falando tanto na sua mente como no seu coração. O pai de quem ele lembrava era um homem justo e bom. Seu senso de justiça não anulava sua bondade e o seu amor. Caia em si. O texto está falando de Deus. Esse pai é Deus. Esse pai bondoso, amoroso, misericordioso é Deus. Ele nunca desistiu de mim e de você. Ele ainda está te aguardando. Ele ainda está te esperando. Ele ainda está com os braços abertos e com o coração aberto para lhe receber. Oh, ainda há lugar na casa de Deus para você. Hoje é o dia de você se render ao Senhor. A Bíblia diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia também diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está lhe dando a chance de voltar à sua presença ainda hoje. Não negligencie, nem perca essa oportunidade que Deus lhe dá. Volte para Jesus, volte para Deus, e assim você poderá entender o que significa dizer: Feliz Dia dos Pais. Amém. Que Deus lhe abençoe.